A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Nós estamos aqui para mais uma aula desse curso Apocalipse para Todos. Tenho certeza que o Espírito Santo vai mover de uma forma especial no seu coração. Tenho certeza que Deus vai falar com você, já tem falado e vai falar ainda mais nessa aula em nome do Senhor Jesus. Na aula anterior, nós falamos do capítulo 13 de Apocalipse. Nós vimos lá a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e também falamos da marca da besta, e que vai ser naquele tempo da grande tribulação. Então chegamos no capítulo 14, que também é mais um parêntese do livro de Apocalipse, e que basicamente vai mostrar 3 colheitas, mas também vai falar das 4 vozes, e nós vamos explicar para você aqui. Mas primeiramente, gostaria de começar então lendo o capítulo 14 de Apocalipse, que nos fala ali das primícias, né? Acompanha aí, Apocalipse 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. Então, lembra, tanto no capítulo 7, e no capítulo 14, nós estamos lendo aqui, nos fala desses 144 mil. Bom, mas no capítulo 7, os 144 mil apontam para os judeus, porque ali fala das 12 tribos de Israel. Então, é um grupo que vai ser separado, que vai ser marcado por Deus para ser protegido durante a grande tribulação, mas eles vão passar pela grande tribulação. Mas aqui já existe outro grupo de 144 mil e que nós acreditamos que seja então os vencedores, porque eles estão diante do trono de Deus. Vamos lá ler lá em Apocalipse 7, versículo 9, olha o que a Bíblia diz a respeito desses vencedores. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Então vejam, os vencedores são aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação, e eles vão para diante do trono de Deus. E nós já falamos acerca disso. E aqui novamente mostra que esses 144 mil, então, eles estão diante do trono de Deus. Bom, mas aqui diz que eles eram castos ou virgens. Mas a Bíblia chama a igreja também de virgens. Lembra que na parábola das 10 virgens, nós temos lá 5 virgens nécias, 5 prudentes. Então, Jesus mesmo comparou a igreja, o povo dele, como virgem. Paulo também diz, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o seguinte: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho pregado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Então podemos afirmar que na verdade esse 144 mil é, claro, um número simbólico, porque com certeza acreditamos que tem muito mais de 144 mil vencedores, ok? Mas que são aqueles que vão ser arrebatados, são os primeiros frutos, né? Meu pai, ele foi alguém que plantou um laranjal e por 30 anos, eu sabia que tinha uma época certa da colheita e que era uma grande colheita, mas havia os primeiros frutos que vinham
né, que eram as primícias, que amadureciam primeiro. Então, os vencedores são aqueles que amadureceram primeiro, por isso são as primícias, ok? Mas seguindo o capítulo 14 aqui de Apocalipse, nós vemos que entra então as vozes, e vamos ver o que cada uma delas nos fala. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, aqui nós vemos que nesse tempo da grande tribulação vai ter um evangelho sendo pregado. E aqui não está dizendo que é o evangelho de Cristo. Está falando, na verdade, o evangelho eterno. Não é? Até porque a mensagem que é pregada está aqui no versículo 7. Diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E se a gente for para Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, também diz a respeito de um evangelho que vai ser pregado, o evangelho ali do reino, né? Que diz assim: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então nós acreditamos que esse evangelho eterno que será pregado é o mesmo evangelho do reino citado em Mateus 24, e que então vai estar sendo pregado para temer a Deus, para adorar a Deus. Essa é uma outra mensagem que será pregada naquele tempo específico da grande tribulação. E eu acredito particularmente que será o tempo de maior colheita, porque com certeza aqueles que não forem arrebatados, né, como primícias, eles vão estar passando pela grande tribulação, mas com certeza eles vão ser boca profética e vão falar da parte de Deus de uma maneira muito poderosa, e eu acredito que vai ser o maior tempo de salvação como nunca antes houve na terra, né? E então o texto continua dizendo, capítulo 14 de Apocalipse, versículo 8, nos fala da segunda voz. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então aqui a segunda voz veio para anunciar a queda da grande Babilônia, e nós sabemos que a grande Babilônia é o sistema religioso da Igreja Católica, porque perseguiram muitos santos e fizeram coisas terríveis, né, ao longo da história, principalmente trazendo também a idolatria para dentro da igreja, ok? Terceira voz, capítulo 14, versículo 9 até o 12. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a marca na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a terceira voz, ela vem para dizer que aqueles que receberam a marca da besta, né, na fronte ou na mão, serão lançados no lago de fogo e enxofre, serão condenados eternamente, né? E agora, mais uma vez, mostra que aqueles que serão guardados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que nós acreditamos que são os judeus, e aqueles que seguem a Jesus, seguem a Cristo, seguem o Cordeiro, que são os crentes. Então nós estamos vendo que no meio onde haverá pessoas com a marca da besta, que no tempo da grande tribulação, vai ter também os cristãos, os santos, né, como a Bíblia diz, ok? Seguindo em frente, quarta voz, Apocalipse 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve,
bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Veja, aqui está dizendo que bem-aventurados ou felizes são aqueles que morreram no Senhor, que aceitaram o Senhor antes de partir, ok? Com certeza é uma graça muito grande. A gente não entende por que o amor de Deus veio e nos alcançou ao ponto de nós o aceitarmos. Nós vamos ver daqui a pouco que pessoas que eles não se arrependeram das suas coisas erradas, suas práticas erradas. Veja que no mês da grande tribulação, eles não se arrependiam. Veja, nós poderíamos ser esses que não se arrependeram, que não se entregaram para Jesus, mas pela graça nós somos salvos, então tem que haver muita alegria e com certeza vai ser descanso para aqueles que de fato morrem no Senhor, como crentes, como aqueles que entregaram suas vidas para Jesus, amém? Bom, e aí nós chegamos então na segunda colheita. A primeira colheita que nós falamos foi das primícias, são os vencedores que vão subir antes da grande tribulação. Agora nós temos a ceifa. Apocalipse 14, versículo 14 até o 16 diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho de homem, tendo na sua cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, visto que a seara já amadureceu. A seara da terra já amadureceu. E aqueles que estavam sentados sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então, como nós dissemos, a primeira colheita foram as primícias. Agora nós temos então o restante da colheita, que é a ceifa. São os crentes que não foram no primeiro arrebatamento, mas que agora vão participar do arrebatamento, ok? E eu creio nisso. Isso está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, então aqueles que estiverem aqui no tempo da grande tribulação, ao ressoar da trombeta, serão arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, né? Então, aqui a gente vê que é o ressoar da trombeta. Mas que trombeta é essa, né? Então, nós sabemos que as trombetas, ou as 7 trombetas, nos falam do tempo da grande tribulação. Ok? Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, mostra qual trombeta que está tocando em que os mortos ressuscitarão primeiro, ok? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, versículo 52, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, em Tessalonicenses, nós vemos que é ao ressoar da trombeta. Já em Coríntios, nos fala que da última trombeta. Então, é no final da grande tribulação que haverá a volta de Jesus nos ares. Então, os vivos, os mortos estarão primeiro, os vivos que estiverem aqui vão encontrar com Jesus nos ares. Ok? Tá claro aí? Então, agora, é importante que você entenda que uma parte vai antes, é o arrebatamento, e outra parte vai depois. E aqui tem um texto que nós lemos, né, de Apocalipse 14, o versículo 18, diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Um dia alguém me perguntou: pastor, por que é consolo, sendo que isso está falando dos crentes que passaram pela grande tribulação? Veja, por um lado, é consolo para nós sabermos que isso vai acontecer. Então, nós podemos vigiar hoje, podemos ter uma vida realmente voltada para o Senhor e podemos ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas para aqueles irmãos que ficarem e que vão passando nessa terra nesse momento de grande tribulação,
Então vai ser um consolo para eles saberem que Jesus não deixou eles para sempre, né? Que é só um período, mas que eles também vão ser arrebatados e vão encontrar com Jesus nos ares. Então, com certeza, naquele tempo da grande tribulação, esse texto, esse versículo vai ser um consolo para os cristãos que estiverem por aqui, ok? E então nós chegamos na última colheita, que é a vindima. Então nós tivemos a primeira, que é o arrebatamento dos crentes vencedores, a segunda, que é o restante da igreja no final da grande tribulação, e aí nós temos a vindima, Apocalipse 14, versículo 17. Então, saiu do santuário que se encontra no céu o outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Eu me lembro que eu estava ministrando Apocalipse, né? E nós somos da videira, igreja videira, e aí quando eu estava lendo isso, um dos seminaristas começaram falou, aleluia, glória a Deus. Eu falei, calma, não fale ainda assim, vamos entender o texto, né? Então, vamos ver o que são esses cachos de uva que estão amadurecidos, vão ser colhidos, né? Versículo 19, continua dizendo: então, o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Uau, da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então aqui nós podemos dizer que é a colheita, na verdade, que é a ira de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que vão se voltar contra Deus no final da grande tribulação, que nós chamamos também de Armagedon, a guerra do Armagedon, a batalha do Armagedon. Ok? Então isso também vai acontecer no final da grande tribulação, e quando Jesus vem, então, junto com os seus exércitos vencedores, junto com a igreja, e ele então vai sair uma espada da sua boca, vai ferir todos esse exército, e a Bíblia diz, né, que vai ter tanto sangue que vai subir aos freios do cavalo. Com certeza vai ser algo muito terrível para os ímpios, né? Então eu sei que é o que vai acontecer na palavra de Deus, mas eu creio que nós fomos alcançados pela graça de Deus, mas que essa graça também alcance aqueles que estão ao nosso redor e nós possamos olhar para tudo isso e realmente desejar que o Senhor volte, mas que também o Senhor alcance aqueles que estão perdidos e que estão longe do Senhor. Vamos orar nessa hora, vamos orar para que o nosso coração continue sendo aquecido pela volta de Jesus mais e mais. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, porque sabemos, Pai, que o Senhor está voltando. E nós queremos ser como as primícias que foram então arrebatados, aqueles que de fato vão estar com o Senhor de pé diante do teu trono. Pai, em nome do Senhor Jesus, dá-nos um coração para o Senhor, para a volta do Senhor. Abre os nossos olhos para essas verdades tão preciosas da palavra de Deus, mas que também o nosso coração seja de amor, de compaixão para aqueles que estão perdidos. Pai, eu sei que o Senhor pode alcançá-los, eu sei que o Senhor pode salvá-los. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos para aqueles que hoje não te viram, ainda não te conheceram, possam te conhecer em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Até a próxima aula. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.